Bom, galera, a gente viu no vídeo anterior, né, quais são as geometrias mais comumente utilizadas. Aí a gente vai ter que entrar um pouquinho mais em detalhes, porque existem dois tipos de geometria que a gente vai olhar. Uma delas é efetivamente a geometria molecular, tá? Que vai olhar só os átomos ligados, então como a gente fez lá com o PCl3 e a gente vai fazer agora com outra molécula. Mas existe também a geometria do domínio eletrônico. O que é a geometria do domínio eletrônico? Vai levar em consideração, além dos átomos ligados, que também são levados em consideração aqui, os elétrons que estão isolados, ou seja, que não estão participando da ligação. Ah, mas qual que é a importância de eu levar em consideração os elétrons que não estão ligados para determinar uma geometria? Porque existe uma teoria que vai reger basicamente essa determinação de geometria para dizer qual é o efeito da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que quer dizer isso? Se eu tenho elétrons que não estão ligados, eles são cargas negativas. Se são cargas negativas, vão participar da repulsão, vão se repelir. Se vão se repelir, vão fazer com que esta geometria tenha que ser adaptada, tenha que ser reorganizada para que essa molécula exista na sua melhor organização, na sua melhor geometria, na sua menor energia, tá? Forma menor quantidade de energia. Então, vamos olhar aqui o que pode acontecer. Se a gente fizer todo um passo a passo para o NH3, para a molécula de amônia, a gente tem essa representação de Lewis aqui, que foi tudo que a gente viu no vídeo anterior, né? Como fazer essa representação de Lewis, tá? Então, nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio e um par de elétrons aqui isolado. Tudo bem? De novo, né? Eu tenho essas possibilidades, mas isso aqui é no plano. Eu preciso ter uma ideia como é que isso acontece tridimensionalmente. Aí vocês poderiam me falar o seguinte, tá? Então o melhor arranjo para tudo isso daí fosse, por exemplo, né, se eu tenho 3 ali, trigonal plana. Certo? Errado. Por que não é trigonal plana? Porque eu tenho este par de elétrons aqui. Tá? Ah, mas esse par de elétrons não tem nenhum átomo ligado. Não tem átomo, mas de novo, participa com efeitos de repulsão na geometria. Então, como é que eu vou diferenciar quem é meu domínio eletrônico, geometria do domínio eletrônico, e quem é minha geometria molecular? Então, para levar em consideração a geometria do domínio eletrônico, eu vou considerar todas essas participações aqui como ligações, tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos imaginar o seguinte: o átomo de nitrogênio tem 3 ligações e um par de elétrons, então ele teria 4 ligações para esse primeiro momento. Então, seria tetraédrico. Tá? Olha lá, ó, tentei desenhar aqui um tetraedro para vocês, a ideia é mais ou menos essa aqui. Um átomo de hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui. Esse que está para cima, ele é um par de elétrons, mas de novo, ó, o domínio eletrônico me mostra essa geometria. Ah, mas então eu considero que a geometria molecular é essa? Não. Lembra lá no comecinho que a gente falou que a geometria molecular desconsidera o par de elétrons? Então, se ela desconsidera o par de elétrons, eu vou tirar essa parte aqui do meu domínio eletrônico, tá? E vou considerar agora a minha geometria molecular. Percebam, eu continuo tendo um átomo central, 3 átomos ligados a eles, tá? Só que agora é diferente de eu falar que é trigonal plana, de eu falar que é um trigonal com ângulos. Como é que a gente chamava trigonal com ângulos? Vamos voltar lá na nossa aula passada? Piramidal trigonal. Então, olha só, essa é a diferença, né? Aqui é plano, aqui é com 3 átomos formando um ângulo, um determinado ângulo, tá? Então, vamos observar o seguinte. O que mudou em tudo isso? Quem regeu, né, a nossa geometria do domínio eletrônico foram todos os elétrons, ligados e não ligados. Quem regeu a geometria molecular foram apenas os pares de elétrons ligados. Ou seja, se eu considerar só isso aqui, eu não poderia dizer diretamente dessa estrutura, mas o par de elétrons aqui fez com que eu tivesse um efeito de repulsão, ou seja, ele empurrou para baixo, ó, ele empurrou para baixo todos os átomos que estavam ligados, formando uma nova geometria, tá? Então não é mais plano, vocês conseguem ver que isso aqui não é plano, tá? Então, se ele empurrou para baixo, quer dizer que eu tenho que levar em consideração
tanto os pares de elétrons ligados como os não ligados. Percebam que são geometrias diferentes, tá? Ah, mas isso tem interferência? Tem, porque eu vou mudar o ângulo de ligação e vou mudar, claro, diversas características, tanto da molécula quanto das participações desta molécula em uma determinada reação química, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos aqui? As geometrias que eu posso ter. Então, vamos imaginar que eu esteja falando de uma geometria tetraédrica puramente, tá? Eu estou falando de um ângulo de 109 graus e meio. Agora, se eu falar de uma molécula de amônia, percebam que o ângulo já diminuiu. Se eu falar da molécula de água, percebam que o ângulo diminuiu mais ainda. Aí vocês vão falar para mim, tá, mas e como é que eu vou saber qual é a melhor forma que estes átomos se arranjam? Existe uma forma bastante, talvez didática da gente fazer essa analogia, que é entender como é que eu consigo colocar elétrons, né, num melhor arranjo de repulsão. Então, olha só, vamos imaginar que as nossas bexiguinhas aqui sejam as nuvens eletrônicas, né, independente de ligadas ou não, e aqui, para colocar duas com o átomo central onde eu estou segurando, é a melhor forma que eu tenho de ter o arranjo, porque se eu tivesse para cá, eu teria uma repulsão bastante grande aqui, se eu tivesse para cá, eu teria uma repulsão, ó. Montei as duas bexiguinhas, é a melhor forma que elas se arranjam espacialmente. Se eu tiver 3 átomos, ou 2 átomos e um par de elétrons, ou enfim, qualquer arranjo que eu queira, eu consigo colocar 3 bexiguinhas no plano. Percebam, ó, eu não estou induzindo nada, tá? Foi assim a melhor forma que elas se arranjaram quando a gente amarra as 3. Quer dizer, é a geometria mais estável que eu posso ter para elas. E quando eu tenho 4, né, ligantes no átomo central, independente de átomos ou pares de elétrons, eu tenho então o nosso tetraedro. Olha lá, ó, tá? Esse é o nosso tetraedro. Por que isso é importante? Percebam que se eu falo de novo aqui que eu levo em consideração os elétrons que participam da ligação e os que não participam da ligação, eu tenho aqui o meu domínio eletrônico, tá? Então, para todos eles, o domínio eletrônico é tetraédrico, só que, vamos pegar o exemplo aqui da água, ó. 2 pares de elétrons não estão ligados, eles só participam da geometria do domínio eletrônico. Então, é como se eu tirasse esses 2 elétrons aqui e considerasse apenas esses dois pares, né? Eu tirei, e é como se eu considerasse apenas essas duas ligações feitas. No modelinho, é como se eu tirasse 2 pares de elétrons e considerasse apenas esses 2 que sobraram aqui. Ó, é um átomo central com 2 átomos ligados. Um átomo central com 2 átomos ligados. E por que é, então, que a geometria, que o ângulo, né, de ligação da água é muito menor que o do metano? Porque o da água tem 2 efeitos de repulsão dos pares de elétrons que não têm átomos ligados aqui. Tá? Eles estão sobre o oxigênio, eles são essas nuvens que a gente representa aqui no balãozinho, né? Então elas estão fazendo um efeito de repulsão. Quem que sobra? Esses 2 aqui que conseguem se arranjar angularmente, tá? E este angularmente é que gera este ângulo de 104 graus e meio. Tudo bem? Beleza, mas e aí? A gente conhece então os ângulos de ligação, sabe determinar quem influencia ou não influencia nessa situação. Para que a gente vai usar especificamente tudo isso? Para conhecer a polaridade das moléculas, tá? E quem é que vai determinar a polaridade das moléculas? Principalmente o efeito de eletronegatividade dentro de cada arranjo molecular, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o mais simples, né, uma molécula aqui, ó, AB2, né, átomo central aqui, se as duas ligações, ou seja, os 2 átomos tiverem a mesma eletronegatividade, os 2 vão puxar com a mesma força, a polaridade vai ser 0, tá? Agora, se eu tiver uma polaridade diferenciada e, por exemplo, este átomo puxar com mais força, eu tenho que alguém vai ganhar nessa força. Quem ganha nessa força é que tem maior eletronegatividade. Se tem maior eletronegatividade resultante, ou seja, no final de tudo, quer dizer que eu tenho então uma polaridade para essa molécula. Claro, com 2 é mais simples. Com 3, com 4, a gente já tem que dar uma olhada nos componentes de tudo isso. E aí,
o ideal é voltar um pouquinho lá na parte física para entender força resultante. A gente não vai discutir isso agora, mas só para mostrar aqui. Se eu tiver uma força resultante, então, por exemplo, uma composição tetraédrica, mas com todos os átomos ligados ao átomo central iguais, eu tenho a mesma eletronegatividade puxando, né, os elétrons do átomo central. Ou seja, ninguém ganha. Se ninguém ganha, a força resultante é zero e a minha molécula é apolar. Agora, se eu tiver átomos diferentes, ou seja, com diferentes eletronegatividades, a minha resultante é diferente de zero, ou seja, eu tenho uma polaridade resultante. Qual é essa polaridade resultante? Aí vai depender de cada caso, de cada molécula. Beleza, galera? Ó, essa aula tem um pouco mais de visão tridimensional, talvez seja um pouquinho mais complicada de ver. Sugiro que vocês revejam e tentem desenhar para ficar melhor. Beleza? Qualquer coisa, dúvidas?